O karatê é sobretudo uma arte marcial, colocando à prova o caráter, a personalidade, a alma e o organismo do praticante, havendo uma guerra interna, levando a desafiar e a vencer a si mesmo. Mostramos agora o lado maravilhoso dessa arte, lembrando a sincera amizade que existiu ao longo de suas vidas, dos criadores do judô Jigoro Kano e do karatê moderno Jinjin Funakoshi. Lembramos bem que o karatê se utiliza de todo o corpo, as mãos, os pés, cotovelos, joelhos e a própria cabeça. Na sua origem, nasceu da vontade de unir a saúde física e mental, o aumento da resistência pelo intenso preparo físico, lembrando bem aos karatecas que a corrida dá uma contribuição muito valiosa para esse objetivo, pois a mesma data de milênios. No karatê existe o caminho chamado do entre a técnica e a alma. É a ligação do mental superior não mais utilizado nos dias de hoje, com o objetivo de unir o aprimoramento físico ao mental. É um meio de perfeição humana que tenta devolver ao homem a calma de espírito, fazê-lo voltar ao estado puro primitivo. Essa paz interna e aquele vazio que fala o budismo zen, vazio de cobiça, ambição, ódio, como também armas, as artes marciais, não nos ensina a luta-briga. Nela nós aprendemos o bom caminho, a humildade e amor pela vida. Uma mente educada nos dá descontração e quietude, ao mesmo tempo concentração e força. É naquele vazio que nós vamos encontrar tudo o que vai preencher a nossa vida e os nossos atos. Deve ser uma luta interna com o objetivo de vencer o orgulho, a mesquinhez, a intolerância e a maldade. Pede-se muito o karatê de hoje para os dos velhos mestres, com seus exemplos nobres, não imitados nos dias de hoje. Falaremos agora da origem das lutas. O boxe grego, data da época de Homero, praticava-se só com as mãos. O pancrácio, outro tipo de luta, utilizava-se das mãos e dos pés, semelhante ao karatê, datando da época pré-olímpicas. Foi no Oriente, através das mesclagens dos estilos de luta dos persas, indianos e chineses, sem armas, dessas que surgiu o karatê. Há quem fale que o criador do karatê foi um monge budista indiano chamado Bodhidharma, ou Dharma em japonês. Esse mesmo criou dhyana, que em sânscrito tem por significado meditação ou budismo de contemplação, chamado Zen. Saiu ele da Índia e foi até a China, fundando Shaolin Tzu Kempo, que pregava a união do corpo com o espírito, tão necessária à paz interior. Introduziu ele a meditação nos praticantes da arte e com isso o rendimento dos mesmos aumentou de proporção. Sendo assim, ele sendo reconhecido por este feito. Propagava-se na época o boxe chinês, que recebeu aí uma grande contribuição e influência desse monge budista. Com o passar do tempo, esses princípios foram sendo esquecidos. Dessa forma, tornou-se uma arte de luta ou de combate. O lado espiritual foi esquecido, retornando muito tempo depois nas artes militares japonesas. Lembrando bem que Okinawa, no Japão, foi aonde se elaborou o karatê. Conta-se a história que o rei Hashi proibiu o uso de armas para se evitar revoltas, e com isso o povo teve que aprender as lutas de mãos vazias. Em 1900, o karatê tornou-se reconhecido. Dessa forma,
foi-se ensinado nas escolas por alguns mestres e depois apareceu Jinshi Funakoshi e outros, e em 1916 Funakoshi fez sua primeira demonstração na cidade de Kyoto. Em 1922, mais uma demonstração na cidade de Tóquio para os apaixonados da arte, como também do judô. Nesse evento, encontrou-se ele com Jigoro Kano, criador do judô, que fez um convite para que eu mesmo pudesse ir até a sede da Kodokan de judô. Lá, encontrando várias personalidades da arte, pediu para que Funakoshi pudesse ensinar-lhe algumas técnicas de sua arte. Mais tarde, o governo convidou Funakoshi para administrar aulas e difundir sua arte nas universidades. Em 1936, fundou ele o seu estilo chamado Shotokan, que tem por significado ou relação com o edifício ou casa de madeira, esta onde ele começou a dar aulas de sua arte, dando assim toda uma origem pessoal à mesma, modificando o nome dos katas para fugir da origem chinesa, que tinha por nome Do Tode, que significa mãos vazias ou mão chinesa, passando ele para ter karatê mãos vazias. Sabemos muito bem que Funakoshi, como sendo o criador do karatê moderno, homem de letras, culto, muito estudado, conseguiu impor uma estrada todo espiritual semelhante ao do monge budista hindu. Ouvia ele em seu método um meio de chegar à verdade filosófica, não só pelos seus atos, mas pelo que dizia seus alunos. Dotado de uma tremenda força interior, os seus golpes, como também bloqueios, tão fortes e violentos que poucos treinavam com ele. Com seu trabalho de síntese nas técnicas e nos estilos, jamais igualado na história. Funakoshi jamais promoveu aluno seu além do quinto dan, e os seus katas eram Heian, Teki, Basai e Kanku. Com seu desaparecimento, é importante que se fale, nasceu ele em 1868, indo até 1957, ficando o seu filho Yoshitaka Funakoshi como responsável pelo karatê moderno. Foi ele que criou Yokogeri, Mawashi, Fumikomi e Ura Mawashi, falecendo aos 65 anos em Okinawa. O karatê veio para o Ocidente através dos americanos após guerra, se espalhando também pela Europa. Os relatos é de que chegou ao Brasil em 1961 pelo então professor sensei Eizuki Oishi, na Bahia. No karatê existem vários estilos, como vários foram os mestres no início, alguns deles fazendo algumas pequenas modificações e com isso surgindo os estilos próprios. O Kiai ou grito do karatê tem por objetivo o aumento das forças nas técnicas. Além do mais, quando o praticante dá esse grito, movimenta-se uma energia na base da coluna ou da espinha, tornando esse praticante mais verticalizado e dando um ar de mais segurança. Para encerrarmos, vamos recitar ou falar os 5 lemas do karatê, que são os seguintes: esforçar-se para a formação do caráter, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar o espírito de esforço, respeito acima de tudo e conter o espírito de agressão. Além do mais, o karatê na sua origem foi binário.
Treinava-se o corpo ou físico na arte, através das técnicas, e o espírito através da meditação, e na própria vida, mudando seus comportamentos para melhor. É bom treinar. Às vezes, a imobilidade física e mental faz bem. Karatê-do. Karatê significa mãos vazias, que são praticados com o corpo. E o do é o caminho espiritual, aonde na vida você vai mudando os seus comportamentos para melhor. Ponto.